No tumultuado palco da história, onde as sombras do nazismo lançaram uma penumbra sinistra, emerge a figura controversa de Wernher von Braun. Este protagonista improvável, cuja genialidade científica se entrelaça dramaticamente com as marcas tenebrosas de um passado manchado pela ideologia nazista, também desempenhou um papel fundamental na dança ética da Guerra Fria. Nascido em 1912, na Alemanha, von Braun iniciou sua jornada como um prodígio científico. Contudo, sua ascensão vertiginosa ocorreu nos corredores sombrios do programa de foguetes alemão durante a Segunda Guerra Mundial, sob a égide do nazismo. Suas inovações tecnológicas transformadoras foram moldadas pelo pacto sinistro entre ciência e regime totalitário. No entanto, a história de von Braun não é apenas uma narrativa de obscuridade, é também uma trama intricada que se estende além das fronteiras e dos conflitos ideológicos. Este vídeo mergulha nas profundezas desse drama humano, desvelando os feitos tecnológicos extraordinários que se ergueram das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Além disso, destaca a notável virada na carreira de von Braun quando ele, em uma reviravolta surpreendente, se tornou parte integrante do esforço americano na corrida espacial durante a Guerra Fria. Sua habilidade única para projetar foguetes foi agora canalizada para o desenvolvimento espacial dos Estados Unidos. Este vídeo revela um conflito dilacerante entre a paixão por explorar os céus e as concessões sombrias feitas em nome da ciência. Uma história de foguetes que ecoa nos corredores da história, provocando reflexões acaloradas sobre o equilíbrio perigoso entre o progresso científico e as consequências morais que o seguem, mesmo muito além do alcance da atmosfera terrestre. Bem-vindos ao canal Universo Desvendado, vamos ao vídeo. Wernher Magnus Maximilian von Braun nasceu em 23 de março de 1912, na Polônia, no leste da Alemanha. Ele foi o segundo de 3 filhos do barão Magnus Alexander Maximilian von Braun, um banqueiro e funcionário do governo, e de M. von Braun. Ela encorajou o fascínio de seu filho pelos voos espaciais, dando-lhe um telescópio e livros dos escritores de ficção científica Júlio Verne. Wernher von Braun frequentou o ensino médio, onde se destacou em línguas, mas foi reprovado em física e matemática. Ele então frequentou a escola Hermann Lietz no castelo de Ettersburg, uma escola famosa por seus métodos de ensino avançados e ênfase em profissões práticas. Aos 13 anos de idade ele tentou ler Rocket Planetary Space do pioneiro espacial Hermann Oberth. Mas não conseguiu entender as complicadas fórmulas matemáticas de Oberth. Ele então prometeu dominar matemática e física. Em 1930, von Braun matriculou-se no Instituto de Tecnologia de Charlottenburgo, em Berlim. Ele também se juntou à Sociedade Alemã de Foguetes, fundada em parte por Oberth. Wernher von Braun logo se tornou aluno assistente de Oberth e juntos desenvolveram com sucesso um pequeno motor de foguete. O financiamento para o projeto terminou, entretanto, Oberth retornou à sua Romênia natal. Von Braun e seus associados continuaram seu trabalho em um campo abandonado nos arredores de Berlim, usando os antigos edifícios como laboratórios e alojamentos. Por um tempo, von Braun frequentou o Instituto de Tecnologia de Zurique, Suíça. Lá ele começou o estudo dos efeitos fisiológicos do voo espacial, conduzindo experimentos rudimentares com ratos em uma centrífuga. Os experimentos o convenceram de que os humanos poderiam suportar a rápida aceleração e desaceleração do voo espacial. Keep the pressure, keep it on top 3. Ele então retornou ao Instituto Charlottenburgo e ao trabalho no campo onde lançou seus foguetes. Hitler precisava reconstruir o exército alemão, que havia sido virtualmente desmantelado pelo Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial. O tratado proibia a Alemanha de ter qualquer arma, canhão ou arma com calibre superior a 7 centímetros. Mas os nazistas viram uma brecha. O tratado não previa foguetes e não fazia menção a eles, então os planejadores militares alemães esperavam desenvolver foguetes como armas. Especialistas em munições do exército alemão começaram visitas frequentes ao campo de foguetes de von Braun e monitoraram o trabalho de desenvolvimento de foguetes de sua equipe. Impressionados com o conhecimento de von Braun e com o alcance de sua imaginação, os oficiais de artilharia o convidaram a continuar sua pesquisa nas instalações do exército em Kummersdorf.
Em 1º de outubro de 1932, Von Braun juntou-se oficialmente ao programa de foguetes do Gabinete de Artilharia do Exército Alemão. 2 anos depois, ele recebeu o doutorado em Física pela Universidade de Berlim. Naquela época, ele era diretor técnico em Commersdorf, com uma equipe de 80 cientistas e técnicos. Eles haviam concluído o projeto preliminar do foguete A4, que ficou conhecido como V2. Este foi um empreendimento ambicioso, uma vez que o míssil deveria ter 13,7 metros de comprimento, lançar uma ogiva de 1 tonelada a um alvo a quase 288 quilômetros. O motor do foguete também era muito mais potente do que os maiores motores de foguete movidos a combustível líquido então disponíveis. Ele poderia fornecer um empuxo de 25 toneladas por 60 segundos, em comparação com as 1,5 toneladas de empuxo fornecidas por outros foguetes. No ano seguinte, o grupo mudou-se para novas instalações militares em Peenemünde, uma cidade na costa do Báltico. Quando Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial invadindo a Polônia em 1939, a Alemanha deu a mais alta prioridade ao desenvolvimento de foguetes. Hitler imaginou usar esta nova arma na sua busca para dominar a Europa. A equipe de Von Braun encontrou dificuldades em aperfeiçoar seu foguete, entretanto, o primeiro ocorreu em 3 de outubro de 1942. As falhas continuaram a atormentar o projeto, e os V2 totalmente operacionais não foram disparados até setembro de 1944. No final após a guerra, em junho de 1945, aproximadamente 6.000 foguetes foram fabricados em uma unidade de produção subterrânea chamada Mittelwerk. A fábrica utilizava o trabalho escravo de internos de campos de concentração e prisioneiros de guerra. Embora vários milhares de V2 tenham atingido Londres, Inglaterra, Antuérpia, Bélgica e outros alvos aliados, não eram estrategicamente significativos no esforço de guerra alemão. Os nazistas queriam o foguete como arma de guerra, mas Von Braun tinha uma visão diferente: as viagens espaciais. O seu interesse na exploração espacial, em vez da aplicação militar, levou à sua detenção e encarceramento pela polícia secreta alemã em 1944. Os nazistas só o libertaram depois de perceberem que prender o seu principal cientista de foguetes era uma medida política imprudente. O programa retrocedeu sem a liderança de Von Braun, perturbando o calendário de Hitler para a guerra. Quando a Alemanha estava perto do colapso, Von Braun conduziu os seus associados e as suas famílias de Peenemünde até a costa da Baviera para que pudessem render-se aos americanos. Ele argumentou que os Estados Unidos eram a nação com maior probabilidade de utilizar os seus recursos para a exploração espacial. A equipe de foguetes rendeu-se às forças dos Estados Unidos em 2 de maio de 1945, pouco antes de os russos avançarem para o abandonado Centro de Desenvolvimento de Foguetes. A proeminência de Wernher von Braun nos esforços de voos espaciais americanos muitas vezes ofusca sua responsabilidade no sofrimento e perda de vidas associadas ao foguete V2 alemão. Embora não tivesse responsabilidade direta pela produção em Mittelwerk, Von Braun estava ciente das condições no campo de concentração que forneciam a mão de obra da fábrica. Embora os historiadores observem que são necessárias mais pesquisas sobre este assunto, os registros americanos disponíveis apoiam a afirmação de Von Braun de que ele foi forçado a ingressar em ambas as organizações para evitar o abandono de seus trabalhos com foguetes. Ele afirmou ainda que sua motivação na construção de mísseis do exército era seu uso final em viagens espaciais e empreendimentos científicos. Ele disse que foi preso pelos nazistas em 1944 porque não estava interessado em usar o V2 como arma. Durante o interrogatório por oficiais de inteligência aliados, Von Braun preparou um relatório no qual previa viagens à Lua, satélites em órbita e estações espaciais. Reconhecendo o alcance do trabalho de Von Braun, o Exército dos Estados Unidos autorizou a transferência de Von Braun, 112 de seus engenheiros e cientistas, 100 foguetes V2 e dados técnicos de foguetes para os Estados Unidos. Eles foram para Fort Bliss perto de El Paso, Texas, como parte de uma operação militar chamada Projeto Paperclip. O Projeto Paperclip foi um programa no qual os militares dos Estados Unidos empregaram e protegeram vários cientistas e agentes de inteligência nazistas. Von Braun continuou a trabalhar nos lançamentos do V2, conduzindo alguns dos primeiros experimentos no registro das condições atmosféricas, fotografando a Terra de grandes altitudes,
aperfeiçoando sistemas de orientação e conduzindo experimentos médicos com animais no espaço. Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a antiga União Soviética envolveram-se na Guerra Fria, um período de hostilidade política, que resultou numa corrida armamentista para alcançar a superioridade militar e numa corrida espacial para ser o primeiro a enviar humanos para o espaço. Von Braun alertou repetidamente as autoridades americanas sobre os avanços soviéticos na corrida espacial. Quando a União Soviética orbitou com sucesso o satélite Sputnik 1 em 1957, o governo dos Estados Unidos finalmente autorizou o grupo de Von Braun a trabalhar num satélite. Em 90 dias a equipe desenvolveu o satélite Explorer 1, a partir de um foguete Redstone modificado em cooperação do Laboratório de Propulsão a Jato do Instituto de Tecnologia da Califórnia. O Explorer 1 foi lançado em órbita em 31 de janeiro de 1958. Em 1958, os Estados Unidos criaram a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, NASA. 2 anos depois, Von Braun foi nomeado diretor do Space Flight Center, uma agência da NASA em Huntsville. Em 27 de outubro de 1961, a NASA lançou o primeiro veículo Saturno 1. Tinha 49 metros de comprimento, pesava 460 toneladas. Em 9 de novembro de 1967, o mais novo Saturno V fez sua estreia e tinha mais que o dobro do comprimento do Saturno 1. Vejam esse magnífico lançamento. Von Braun renunciou à NASA em 1972 para se tornar vice-presidente de engenharia e desenvolvimento de uma grande empresa privada. Além de seu trabalho para aquela empresa aeroespacial, ele promoveu o voo espacial humano, ajudando a fundar o Instituto Espacial Nacional em 1975 e servindo como seu primeiro presidente. Defensor entusiasta dos voos espaciais, Von Braun publicou numerosos livros e artigos em revistas, serviu como consultor para programas de televisão e filmes e testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos sobre as possibilidades dos voos espaciais. Talvez o mais importante nesse sentido tenha sido suas contribuições, junto com outras pessoas, para uma série de artigos em revistas e para uma série de televisão de Walt Disney. Os artigos e a série foram enormemente influentes e, juntamente com os receios suscitados pelo programa espacial soviético, energizaram os esforços americanos para conquistar o espaço. Von Braun morreu de câncer em um hospital em Alexandria, Virgínia, em 16 de junho de 1977.
Por fim, Wernher von Braun, uma figura proeminente na história da exploração espacial, suscita debate sobre sua ambígua posição na corrida espacial, dada sua associação com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Embora seja inegável que von Braun desempenhou um papel crucial no desenvolvimento dos foguetes V-2 para a Alemanha nazista, sua posterior contribuição para o programa espacial dos Estados Unidos também é inegável. Enquanto alguns o veem como um visionário científico cujas inovações foram cruciais para o avanço da exploração espacial, outros questionam sua ética devido às circunstâncias sob as quais suas realizações iniciais foram alcançadas. A ambivalência em julgar von Braun como herói ou vilão destaca a complexidade moral que permeia a história da corrida espacial e levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre conquistas científicas e as circunstâncias éticas que as cercam. E para você, Wernher von Braun foi herói ou vilão? Deixe seus comentários. Também se inscreva no canal e deixe seu like. Muito obrigado por assistir nossos vídeos.